apresentar quando tiver a ser vítima de abuso sexual, por isso a necessidade dos pais prestarem atenção. Por um lado, no processo educativo, transmitirem às crianças aquilo que pode e que não pode, que deve e não deve ser feito, e quando alguma coisa acontecer que não deve ser feito com ela denunciar para o pai, porque muitas vezes esses abusos começam com pequenos gestos, pequenos comportamentos, pequenos discursos do adulto para com a criança, que se tivesse a informação da parte do pai ou da mãe, daquilo que pode e não pode, e ser denunciado ao pai, muitas vezes essas situações são detectadas precocemente, porque as crianças têm essa informação. Porque a menina, eu ouvi no depoimento dela, ela recebeu uma oferta, uma proposta, prometeram-lhe um brinquedo. É assim que agem os agressores. Exatamente, ela devia logo denunciar isso aos pais. Está a ver lá em casa. Meninas, dá-me essa câmara. Quando um adulto, um senhor, um vizinho começa a lhe prometer dar brinquedos, coisinhas, denuncia já o pai. Põe aí o número, Regi, o número do SOS. É já mesmo queixar, vai queixar no papá. Papá, aquele tio está a me prometer dar dinheiro, aquele tio disse que vai me dar telemóvel, aquele tio. Queixa já, imediatamente aí. Põe o número aí, por favor, enquanto o Bruno fala. Mário, duas notas. Uma nota positiva à polícia pela detenção rápida e célere desse caso, e precisamos que a polícia continue a apoiar no tratamento célere dessas questões. Muito bem. Mas que isso vai até ao final, para não termos situações que já tivemos no passado de indivíduos que foram detidos um dia, no outro dia já está solto, a família volta a denunciar as instituições. Então precisamos que a polícia e os tribunais continuem a trabalhar de forma célere e eficaz, por um lado. Aos pais, continuamos a apelar, sentem com as crianças para, por um lado, passar a informação necessária no direito à informação que lhes cabe. As crianças precisam aprender, por exemplo, sobre toques permitidos e toques não permitidos. Por favor. Existem toques que não devem ser permitidos. Se a criança souber, vai denunciar. Quais são os toques que não são permitidos? Aqueles toques que determinado adulto tiver em relação à criança nas partes íntimas. Por exemplo, a situação que aconteceu há tempos do adulto que beijava a criança. Adulto nenhum deve beijar uma criança do jeito que beijava naquela peça que nós vimos nas redes sociais. Isto é abuso sexual, porque a boca da criança é também uma parte íntima do corpo dessa criança. O adulto não deve ter acesso para a satisfação sexual própria. Tocar nas partes íntimas, como nos seios, nas nádegas, nos órgãos genitais. Qualquer discurso tendencioso que um adulto tiver em relação a uma criança, qualquer toque indesejado, qualquer toque que não seja correto, se a criança tiver esse entendimento, vai denunciar para o professor, para o catequista. E muitas vezes os adultos perguntam, temos dificuldade de falar sobre isso. A partir de que idade que vamos começar a falar com as crianças para poder ensiná-las? Não existe uma idade. No entanto, mesmo a partir dos 2 anos de idade, a mãe que tiver a dar banho à criança já pode começar a ensinar a criança que toques são permitidos, que toques não são permitidos, as partes íntimas onde qualquer pessoa não pode tocar e denunciar se tocar. Portanto, essa educação, temos ainda dificuldade de perceber que alguns pais têm em fazer com as crianças para que elas possam nos ajudar a denunciar essas situações. Os pais, uma nota, muitas vezes os abusos sexuais acontecem e morrem no seio das famílias porque determinados adultos que têm conhecimento não denunciam em função ao facto de que o bom nome da família fica manchado na sociedade, na vizinhança, e prefere não denunciar. Outras vezes o abusador é mantido sem ser denunciado porque há o entendimento da parte de alguns progenitores, muitas vezes das mães, de que se for denunciado o progenitor que abusa ou a pessoa familiar, vai ser detida e é a fonte de sustento. Não devemos guardar criminosos em casa. Muito bem. É preciso denunciar. Agora, vamos mudar de assunto. Põe a imagem, temos a imagem daquela senhora. Temos a imagem de uma senhora. Nós vamos olhar agora para um caso. Temos a imagem de uma senhora que eu quero mostrar lá em casa. Por favor. Se tivermos a imagem da senhora, exatamente a senhora Ana Sembo, da República Democrática do Congo. Nós já vamos ter esta senhora. Bruno, conhece essa senhora? Não, Mário, não conheço. Nunca? Nunca viu na rua? Não, Mário. Não, nem a vender roupa, nem nada? Não, Mário, não. Não. Olha, a senhora é da República Democrática do Congo, Bruno. E lá em casa também. Eu vou contar-vos a história. A senhora Bonifácia tem 36 anos. E a senhora Bonifácia Custódio. E essa senhora, a Ana Sembo, tem 40
3 anos. Uma senhora já devia ter juízo. Teve uma relação, no passado, rompeu com esta relação e arranjou uma outra. Mas depois veio para o país, essa outra relação na RDC veio, e o homem que ficou lá, com ciúmes, achou que ela regressou para o ex-marido. E então ela inventou uma conversa que estava grávida, inclusive simulou uma barriga. Pôs uns panos cá dentro para simular uma barriga. Para acalmar o senhor. Já que a mulher está grávida, então em Angola não está fazendo nada de errado. Como explicar que tem bebê? Então vai até Lembeca, no Bengo, na zona do Uqua, e é assim que conhece a Custódia Bonifácio, que saiu de Luanda para Lembeca com o marido, tenha uma bebê nos seus 2, 3 mesitos e uma criança de 2, 3 anos também. Arranja uma... Ouça essa senhora, estratega. Arranja uma conversa em como estava à espera de um produto que estava a vir da RDC, por isso vim cá para aguardar pelo caminhão em sua casa. E a outra, de coração aberto, deixa-lhe ficar em casa. Só que no dia seguinte ela volta a aparecer em companhia de um rapaz e depois vão ver o que aconteceu. Vamos agora ver, Regi? Vamos contar a história lá em casa. Roda! É mais um caso que, contado apenas, você não acredita. Por isso, vamos aos factos. Custódia Bonifácio, de 36 anos, saiu de Luanda para tentar a sorte no Bengo na companhia do marido e 2 filhos. Um de 2 anos e a pequena Laura, de apenas 2 meses. Custódia levava uma vida tranquila até que Ana Sembo, uma cidadã congolesa de 43 anos, bateu a sua porta na zona do Lembeca com uma historieta sobre uma mercadoria que tinha de receber e que por isso precisava esperar na casa desta jovem mulher. Mas na verdade, tudo não passou de uma tática para supostamente raptar a pequena Laura. Eles me diziam que está esperando uma carga que está vindo do Wish. O motorista me disse para mim aguardar aqui, por isso que eu recebi em minha casa. No segundo dia, eles voltaram mais. Disseram, o motorista me mandou mais aguardar. Então, a senhora veio com umas peças de roupa e o jovem me pediu-me para fazer o sumo de muco. Aí eu deixei entrar em minha casa. Então, as peças de roupa que ela me trouxe, afinal, é para me meter distraída, para o moço me meter desmaiada. Quisemos saber as razões por detrás da suposta tentativa de rapto e logo percebemos. A congolesa democrática carrega consigo uma falsa barriga e por essa razão tinha de apresentar o bebê ao marido, que até então pensava que seria pai de uma menina. Para concretizar a ação, Ana Sembo contou com o auxílio deste jovem de 18 anos, que, de acordo com a polícia, colocou álcool num pedaço de pano para asfixiar a mãe de Laura. Entendeu chegar à zona do Lembeca, na comuna do Uqua, com pretexto de esperar um caminhão que transportava consigo sua mercadoria, mas não passava de uma simulação. Já tinha uma residência identificada com uma senhora, uma jovem mãe que tinha uma bebê de quase 2 meses, e era esta a pretensão da senhora para poder raptar esta bebê. Com eles, a Polícia Nacional no Bengo apresentou outros 9 cidadãos supostamente implicados em crimes diversos, com destaque para as lutas de gangues, roubos e furtos. E como o crime não compensa, agora é baixar a cabeça, tal e qual a avestruz, sacudir a poeira e se instalar na cela, a nova residência destes cidadãos. Pois, agora ele não quer entrar. Quando estava lá fora no Banzé, agora não quis entrar, por isso é que ele empurraram. Ele tem de entrar, agora é ali no galinheiro. A casa dele agora é aí. Fica lá, fechado. Não converse com estranhos. A senhora abriu o coração. Não foi má. Abriu o coração, deixou entrar uma pessoa. Veio com uma conversa. E, Bruno, isso é muito frequente em localidades do interior. As pessoas são muito... Em espaços modestos como Lembeca, etc., as pessoas são muito cordiais.
Abriu-lhe a porta, deixa entrar, até pediu para ir fazer sumo de muco, disse, entra, usa a minha casa. Só que eles estavam cheios de peçonha, veneno no coração. Este é o caso típico da, como é que nós podemos dizer, da ausência de uma proteção social para crianças um bocadinho mais profunda, ou é apenas baixar a guarda e estes dois cidadãos aproveitarem a passividade de uma família para cometer este crime? Mário, na verdade é um pouco dos dois. É preciso olharmos para um pouquinho das duas situações. As famílias, as pessoas em geral, e essas situações que o Ecos e Fatos vai passando, deve ser motivo para, de tempo em tempo, refletirmos a nossa atuação enquanto pais, enquanto sociedade. Tenho dito, não existe na cabeça, na testa do criminoso, que eu sou criminoso, na testa do abusador da criança, que eu sou abusador da criança. Não existe. A artimanha, a astúcia que o criminoso vai usar para conseguir seus objetivos não vai dar margem de desconfiança para qualquer pessoa. Então temos de estar atentos, porque albergar um estranho em sua casa, tudo bem que somos um povo cordial, somos um povo solidário, mas temos de estar atentos. E essas peças que o Ecos vai passando devem nos fazer estar atentos, porque há pessoas a se aproveitarem das crianças. Da nossa bondade. Da nossa bondade. Então os pais devem estar atentos e quando se trata da criança, não dá espaço. É preciso prestar atenção, não sabemos quem é a pessoa que está ao nosso lado, não sabemos que intenção tem para com as nossas crianças. Quando vem com esse crime arquitetado, então isso nos obriga a redobrar a atenção e para dizer aqui que o papel dos pais é também de supervisão. Um pai, uma mãe tem que ser supervisor do seu filho. Saber onde é que ele está a cada momento do dia, não é, Bruno? Momento. Por isso é que temos dito... Se ele está a brincar na rua, volta e meia espreitar para ver se está ou não está lá. Tem que fazer essa supervisão. Criança é criança e precisa da supervisão do adulto. Por isso é que temos dito, mesmo nas escolas, não esperar apenas que o professor chame. Está aí a caminho da escola, da igreja, está na rua a brincar, estar sempre atento, supervisionar, estar sempre sob o olhar de um adulto. Porque a criança é um ser vulnerável. Qualquer adulto que perceber que essa criança não está a ser supervisionada, não está a ser acompanhada, vai ser alvo ou de rapto, de tráfico, de atropelamento e qualquer outra coisa. Portanto, estamos aqui a pedir a atenção dos adultos. Por último, Bruno, estamos a falar de que números? Vocês têm dados relativamente a raptos, tentativa de raptos? Estamos a falar de que números nesta altura? Olha, podemos até olhar só para a última semana, por exemplo. Temos vários tipos de violência contra a criança. O rapto, na verdade, não é dos números que está tão alto como, por exemplo, do abuso sexual e outras. Hoje não trago aqui números, Mário, não trago números, mas nem que fosse uma única criança, numa única semana, Mário, é preocupante. Muito. Portanto, razão pela qual apelamos às famílias, à própria sociedade em geral, para denunciar, para estar atento. E há muitas crianças a andarem desacompanhadas nos nossos bairros. Há muitas crianças sem supervisão, sem acompanhamento dos adultos. A pessoa vai para os bairros, 20, 21 horas, 22 horas, as crianças estão à sua mercê. Isso proporciona que os abusadores, que os violadores, que os criminosos, que os raptores façam das suas. Então, aqui apelo às famílias para maior atenção, não deixar que as crianças andem sozinhas. Bruno, muito obrigado e vamos aguardar por dias melhores para as nossas crianças. Obrigado, Mário. Muito bem. Bruno Pedro, do INAC, e um olhar a estas situações. Muito obrigado. Lá em casa, põe outra vez o número SOS Criança para denúncias. 15015, este número para denúncias. Foi dito aqui, o Bruno disse uma série aliás, mostrou características que você deve estar em estado de alerta quando vir acontecer à sua volta. Atenção, está a tocar no ombro, está a tocar no lábio da criança, o vizinho começa a elogiar muito o seu filho, chama, vizinho, para. Não, filho, para. Está a fazer... Essas duas figuras que temos aqui, se não fosse, se o plano não fosse abordado, aquela bebê tinha ido embora. Eu até estou em dúvida se, na verdade, a ideia da senhora era levar a criança para apresentar no esposo. Estou em dúvida. Provavelmente a estratégia fosse levar a bebê, quem sabe, vender, seja lá o que for. Quem sabe
quem sabe o que está na cabeça. Porque uma pessoa que faz o que ela fez, tudo o que ela disser não é para levar a sério. Agora, vamos repreender. Amanhã não vai voltar a fazer isso. Repreensão ao comportamento dela. Certo? Muito obrigado, Regi. Põe outra vez aquela imagem daqueles meninos. Vamos ver. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Hã? Marília, eu sei o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Oi, meu Deus do céu. Eu sou frustrado. Passa. Vamos por aqui. Veja. Tira a mão. Deixa. Eu sou frustrado. Cuidado. Eu não estava lá. Veja. Pais, chefes de família, isso que nós estamos a ver aconteceu no distrito urbano do Zango. Duas gangues. Ouça, um dos integrantes de uma gangue foi assassinado, até prova em contrário, por integrantes da gangue rival. Foram ao funeral. No regresso, vieram a ajustar contas. Meu Deus! É motos, receber motos. Onde estão os pais? Os pais! Como é que um pai faz um filho e o filho se torna isso? Essa desgraça. Vamos à história contada pelo Alcides Mecano, que eu já regresso. Roda, Regi. Roda. Enquanto a nossa equipa de reportagem rondava pelo Zango, flagrou grupos rivais a lutarem em plena luz do dia. Os jovens daqui da Praça do Quebra-Mola do Zango começaram a nos atirar. A moto começaram a nos atirar com muita pedra. Assim tá bom. Nós estamos ouvindo o funeral. O grupo que dizem que está em Revale, mas nós nunca lutamos com eles, nunca fizemos nada com eles. Estão a vir, privaram todas as motos, todos os carros. Como ele já foi morto, foi enterrado, então tinham que lutar, os que ficaram também tinham que ser matados. E marcou de forma negativa a muitos que passavam pela via do Zango. Então, te levar coisa, mesmo que alguém está de lado assim, não pode falar, porque se ele falar, vão te deixar você, vai logo contra ela. Hoje quem é pai tem um dissabor bastante difícil, porque não sabe até como educar o filho, porque em casa é uma outra pessoa e fora de casa é outra pessoa. Os grupos são constituídos maioritariamente por jovens dos 14 aos 28 anos de idade. Aqui no Zango resistou-se luta entre os dois grupos, em plena luz do dia, junto ao mercado do Zango 1. E estamos a trabalhar para a possível detenção desses elementos também serem responsabilizados criminalmente. Esta psicóloga fala da necessidade de haver maior envolvimento de todas as instituições. E então é preciso apelarmos aqui um pouco mais de eficiência, um pouco mais de persuasão naquilo que é o seu papel. A criminalidade continua a ser um assunto de debate, onde especialistas chamam a atenção para o núcleo principal, a família. Temos famílias destruídas, semeiam pânico, semeiam dor, colocam em causa a coesão, a estabilidade e a tranquilidade social. E, portanto, não podemos compactuar com isso, nem tampouco podemos olhar impávidos e serenos sem fazer absolutamente nada. As ações criminosas custam a vida de vários pacatos cidadãos que esperam pelo bem, mas o mal os encontra. Ouça, alguém dirá, porventura, não, mas o pai tem de ir fazer 30 por 1 para alimentar a família. Não tem tempo de cuidar das crianças lá em casa porque a vida está complicada. Então tem de sair. Meu amigo, a vida nunca foi fácil para ninguém. É só basta estar no mundo
para começarmos a enfrentar dificuldades. Até mesmo os supostos endinheirados, vai falar com eles, pensa que é fácil. Pensa que é fácil você ter 300 funcionários e pagar salário, todos eles, no final do mês, acha que é fácil. Quando a sua empresa teve um déficit profundo, acha que é fácil. Hã? Ter uma frota de viaturas à sua disposição e pagar combustível a todos os carros, acha que é fácil? Acha que eles dormem em um sono descansado? Essa desculpa não serve para você deixar o filho nessa condição. Você como pai, devia ter vergonha por fracassar como um pai, por falhar. Falhou como pai. Falhou. Admite. Você atirou a toalha ao tapete. Admite. Você falhou. Falhou como pai. Isso é uma vergonha. As pessoas estão a passar e veem o filho do senhor Alberto metido nessa porcaria. Vergonha! Nkanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo. Mário, boa tarde, TPA, e grato pelo convite. Nkanga, se o pai disser que o filho... Eu ouvi agora aquele senhor a dar um depoimento e ele disse que o filho apresenta dupla personalidade. É uma coisa em casa, outra coisa lá fora. Ele nunca se apercebeu, portanto, vive com alguém dentro do mesmo teto e nunca percebeu que o filho tem a dupla personalidade. Nunca se apercebeu. Como é que ele é pai? Ou seja, é melhor não ter filhos. Como é que vamos perceber isso, Nkanga? Sim, Mário, isso é uma questão bastante complexa, mas dizer o seguinte, que se ele vive com o filho e o filho tem dupla personalidade, ele não sabe, ele não é pai, é mesmo sua progenitora. Não é? Porque é preciso clarificar a sociedade de que há pais e há progenitora. Exatamente. E em Angola, infelizmente, nós estamos cheios de progenitores. Eu até costumo dizer reprodutores de vidas humanas. Exatamente. Que fazem filhos sem planificação, que fazem filho como desporto, que fazem filho como uma aventura, sem nenhuma responsabilidade psicológica, porque meter uma vida ao mundo pressupõe cumprir uma responsabilidade até atingir a vida adulta. Agora, já que as famílias têm filhos, é importante que elas assumam as suas responsabilidades. Não é o Estado angolano que vai educar as famílias. Exatamente. É bom que isso fique claro. Nós temos um país em que volta e meia querem passar a culpa a quem governa. O filho é meliante, o Estado é culpado. O filho é gatuno, estou a usar aqui sinónimos para clarificar a sociedade, o Estado é culpado. A filha é promíscua, tem vários rapazes, diz que a culpa é do Estado, não. A culpa é da família. Por quê? Porque as famílias angolanas isentaram-se da responsabilidade da sua função. É importante relembrar à sociedade que o único núcleo responsável primário para a educação dos filhos é você que as faz. Exatamente. Não o primeiro agente, ouça, pai. Vou falar para pais. Pai é aquele mesmo que... Pai chega a casa, dá beijinho ao filho quando está a descansar, pergunta se foi à escola, etc. Estou a falar para si. O Nkanga disse, e é verdade, o primeiro agente socializador do filho, primeiro agente corretor, não é o serviço prisional, porque o serviço prisional vai educar, não estou a falar dos agentes prisionais, estou a falar da população prisional. Os seus colegas de cela vão lhe educar de forma diferente. Mas vão lhe educar mesmo ao contrário. Vão lhe educar mesmo. É capaz de vir aí, sair da cadeia e começar a usar batom e tudo. Agora, ouça o que eu lhe vou dizer. Você deve ser o primeiro a corrigir os erros do seu filho. Se possível, levar às quadras e dizer, senhora gente, dá umas boas mangueiradas a esse menino, mangueiradas entre aspas, da lei, porque ele está-se a comportar mal. Exato, Mário. Então, como eu dizia, para reforçar, é importante que o pai e a mãe assumam a sua responsabilidade. Porque quando eles fazem os filhos, ninguém está lá. Só estão lá os dois. E quem vê é só Cristo. E depois trazem problema para a sociedade. Rapaz, que o filho está passando na rua, ele passa o filho, eu já vi pessoa, pai, o filho está passando na rua e como se fosse um estranho. Ele não teve uma educação, porque nós temos um déficit.
As famílias angolanas não ensinam o homem a ser pai. Não instruem o filho. Quando tu cresceres, quando fazeres a tua família, deves amar o filho, dedicar-se ao filho, levá-lo à escola, pagar as contas, dar amor ao filho, levá-lo à igreja, ensinar ao filho boas maneiras para que ele seja um homem íntegro na sociedade. E ele tem esse déficit. Independentemente dessa falha, não justifica a ausência do papel paternal ou maternal. Também há mães que deixam a desejar. São devidamente alcoólatras, bêbadas, arruaceiras, estão na rua, o filho está maltratado, a filha, as tranças todas mal feitas, e ela diz que é mãe. Não, ela não é mãe. Ela é só também uma progenitora. Foi na maternidade e gerou a criança, mas não é mãe. Olha, para ela é uma miséria autêntica, do ponto de vista moral. Então, aqui é fundamental que as mulheres angolanas e os homens angolanos assumam a responsabilidade da educação dos seus filhos. Se assim não o fizerem, a Polícia Nacional pega nestes meninos, leva-os para casa, dá uma carga de porrada. Uma carga de porrada da lei. Exatamente, porque nós não podemos continuar a ver num país que há leis e autoridades um conjunto de criancinhas, não é, adolescente, porque o seu pai e a sua mãe estão a beber cerveja, estão não sei aonde, e eles estão na rua. É a causa da instabilidade social. Vá para a cadeia, passa a noite na cela. Muito bem. E na cela, os amigos lá da cela, o não sei das quantas, o Manel Quimbinga e o Seba Quimbinga vão tratar dele, vão tratar da saúde do seu filho. Vão tratar da saúde do seu filho. Seu filho vai vir diferente, vai vir outra coisa. Ele entra na cadeia João e sai dali Joaninha. Joaninha! Oh, filho, agora o seu filho é Joaninha. Olha, já que estamos a falar de pais, ontem contámos-lhe uma história escabrosa. Eu acho que quando nós vamos crescendo, põe essas imagens. Olha essas imagens. Ontem contamos-lhe esta história de uma cidadã, 73 anos. Aí está a senhora. 73 anos. Viveu mais de 40 anos nessa residência, na Vila Alice. Cumpriu todas as formalidades, as obrigações para assumir a propriedade. Passou a ser proprietária deste imóvel. Mas o filho dela, que pensou em mudar de ares, abandonar o país, ir embora. Por que é que ele não faz o investimento dele? O que é que ele faz? Usa uma estratégia para vender a casa da mãe. Agora, nós vamos à história, vamos recordar-lhe a história. A minha questão, e isso provocou-me confusão, na mente. Por que que a pessoa que se diz nova proprietária porque comprou a casa, por que que esta pessoa não negociou diretamente com a dona da casa? Mas vamos primeiro à história, vamos recordar a história. Manel André esteve lá, contou-nos a história. Vamos primeiro à história, depois vamos falar um bocadinho a respeito disso. Filho assim, meu Deus do céu. Roda, Regi. 17 horas. Travessa de Pascoal, Largo da Alto Pechincha, Vila Alice. O alarido tomou conta da zona. Informações obtidas no local dão conta que o filho deste ancião vendeu a casa da mãe. Presume-se que esteja de malas feitas para o exterior do país. O meu tio assinou vários documentos e hoje eu vi também, os documentos estavam com os oficiais da Justiça, trouxeram um outro documento que o meu tio assinou, comparei as assinaturas e as assinaturas são deles.
E há rumores de que ele neste momento encontra-se no aeroporto internacional para viajar. Todos os pertences de Dona Helena estão dentro do imóvel. O Tribunal Provincial de Luanda, terceira secção da Sala do Cível e Administrativo, emitiu um mandado de despejo à Dona Helena. Primeiro, meu filho pegou no documento, ele rasou o documento, pegou aquilo como chama, assim que ele rasou o documento, tratou um documento que eu sou doente, que eu não assimilo na cabeça, ele que cuida de mim, ele que faz tudo por mim. Então é por isso que ele tratou aquele documento, tinha acesso. Eu, como não sei ler, ele trouxe o documento e disse: mãe, esse documento tens que assinar. É para estar acudido, porque o advogado pediu esse documento. Então eu assinei aquele documento e ele levou. Já vive aqui conosco há muitos anos. 48 anos não é um dia. Então, as autoridades veem se resolve esse problema. A proprietária da casa mostrou-nos a documentação que comprova a titularidade do imóvel. Eu falava há bocadinho de algumas questões que não se querem calar. Primeiro, por que não negociaram diretamente com a senhora? Aspecto número 1. Se a senhora tem algum problema de incapacidade mental, então todos os atos dela são nulos. Mesmo o documento que ela assinou dando titularidade ao filho não tem pernas para andar, na minha ótica. Segundo, vou para o terceiro ponto. Será que ela foi analisada por um especialista? Um psicanalista comprovou que ela tem esse déficit? A senhora ainda está em vida, por que quem comprou não negociou diretamente com esta senhora? Houve má fé! Agora eu digo, senhora, mamã, luta até o fim por essa casa. Vai ao Supremo. Vai ao Supremo. Ninguém é suficientemente rico e poderoso que não possa ser julgado. E ninguém é pobre demais que não possa ser protegido. Nkanga, que filho é esse, por amor de Deus? Mário, infelizmente é um filho que deixa a desejar. Aqui uma nota é que os pais não devem confiar cegamente aos filhos. Eu, enquanto sociólogo... Ela não sabe ler. Eu sei que ela não sabe ler, mas não devem confiar aos filhos a 100%, porque assim, nós nascemos os filhos, mas não nascemos o coração dos filhos. É uma tática que nós podemos utilizar para prevenir alguns fenómenos não verificáveis em primeira instância. Ela não sabe ler, mas o filho foi de facto ingrato, foi um filho maldoso. Mas este filho, como Deus existe, ele não vai ter um fim muito positivo. Ele não conseguiu viajar. Exato, agora. Não conseguiu. Vou na parte do tribunal. Não sou jurista, mas digo... Esta pessoa que adquiriu o imóvel, por que razão é que não negociou diretamente com a proprietária legítima do imóvel? Está viva, senhora! Por que não chamou a senhora está outros viva. Filhos da senhora para acompanhar o ato da negociação, se havia interesse em vender o património? E outro aspecto, Nkanga, não perco o raciocínio. Ela apresenta um documento que testifica a incapacidade mental da mãe. Ele tem que ir buscar o documento médico para conferir. Exato. Feito tudo na legalidade. Deixa-me ver o documento médico. Está onde? Que diz que ela está incapacitada. Exatamente, Mário. Ele não é o único filho. E se é um imóvel da senhora, tem de chamar os outros filhos para, de facto, acompanhar esta venda. E se ela tem incapacidade, qual é o documento que prova? Foi analisado por que especialista que diz que ela está incapacitada? A outra nota que não quer se calar é um negócio que foi feito fora da ética, porque os negócios também têm ética, não é? Agora, o tribunal, ao tomar esta decisão, a passar uma nota de despejo para uma proprietária do imóvel, antiga, nesse caso a senhora, a um outro novo,
aqui entra aqui uma questão de justiça e de equilíbrio, não é? Se ela, a proprietária do imóvel, não teve diretamente na negociação, como é que o tribunal dá uma ordem de despejo ao novo proprietário, uma vez que ela não vendeu o imóvel, foi o filho que criou toda essa artimanha? A outra nota, aonde é que está o filho? É um negócio ilegal, ilícito e falta de ética, não é? Porque aí a questão da ética e da moral. E o tribunal faz justiça, aonde é que se vai colocar uma anciã desta idade para a rua, com uma nota de despejo, porque há um novo proprietário de imóvel. Aqui é preciso encontrar um equilíbrio, aqui encorajo a senhora a não desistir, deve ir até as últimas consequências, ir até ao Supremo Tribunal e encontrar-se aqui um equilíbrio. Ou se devolve o dinheiro do novo proprietário... Isso ela assume, o rapaz esteve envolvido na negociação. Devolve-se o dinheiro, a senhora não vai perder o dinheiro. E o imóvel volta para a senhora legítima que vive aí desde 76, não é? Porque não é justo e deve-se averiguar toda a autenticidade documental. Se tem carimbo, se o documento é legal, tem de se ver isso. Mas a senhora deve ir até ao Supremo e não deve desistir por esta causa, não deve. Não deve. A mamãe não deve desistir. Mamãe Helena, não recua. A não ser que a mamãe participou na venda, né? Se participou, pronto. Mas deixa-me dizer uma coisa, mamãe. A justiça dos homens pode falhar. A justiça dele não falha. Põe os joelhos no chão. Põe os joelhos no chão, mamãe Helena. Não falha. E para terminar, Mário, Deus, aqui a Bíblia diz que o filho que honra o seu pai e a sua mãe terá mais vida na terra. Este filho, com esta ação, tenho dúvidas que ele terá uma vida boa e que terá um bom fim. Tenho muitas dúvidas, porque a história nos mostra que os filhos que traíram os seus pais não tiveram bons destinos. E depois, se ele tem esposa, a esposa também devia pôr juízo na cabeça do marido e dizer: fulano, não faz isso. É da sua mãe, pronto. Vamos esperar. Vamos esperar. Nós vamos fazer fé que a justiça... Por que eu fiz essa pergunta, que nós já vamos para o intervalo. Por que o símbolo dos tribunais é uma mulher de olhos fechados com uma balança? Sabe por que ela tem os olhos fechados? A justiça é imparcial. Por isso é que ela fechou os olhos. Não vê se tem dinheiro, se é que ele tem posse. Tem uma balança na mão para dizer que é equilíbrio. Não é o símbolo do tribunal? A balança. E eu fecho os olhos. É uma senhora porque a lei. Nós vamos para o intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos contar a história dos 4 cidadãos que raptaram o diretor dos recursos humanos da Clínica Girassol. Estão detidos. Já estão detidos. Volte connosco, até já. Folheto, cantando, esparguete tio Luca.